termo geral, a n é igual a 1 mais a razão vezes n menos 1. Outra coisa importante, soma. Lembrando que a soma, você soma até o termo que você quer, né? Quero somar os n primeiros termos, então você vai somar todos os termos. Sempre quando você for fazer a soma, não tem jeito de fugir. Você precisa do termo geral, isso aqui é inevitável, tá? Vai ter lista, a lista já tá lá no Classroom. Pode pegar. Mas eu já usei essa lista. Tá? Então, ó, fiquem atentos. A soma os n primeiros termos. E quando você for achar, você precisa do termo geral. Então, não tem como fugir do termo geral. E o caso de 3 termos consecutivos. Tá? Então, isso daí são as maneiras de você, no caso de 3 termos, eu falei consecutivos porque o que vai acontecer? Pode ser qualquer 3 termos, né? Então, sempre quando for qualquer 3 termos, você pode usar essa relação. O último mais o primeiro é 2 vezes o do meio. Então, é assim que funciona. Essas são todas as relações que a gente tem na PA. Beleza? Então, isso é PA. Vamos fazer um exercício agora para a gente retomar o que a gente tinha. Eu cheguei a fazer exercício dessa lista aí? Eu achei que não, hein? Se eu fiz bem poucos, né? Alguém lembra? É a lista que tá lá no Classroom. Eu acho que alguns eu fiz. Eu vou começar. Pode ser que não mesmo, né? Pode ser que não mesmo. Então, ó, eu vou começar pelo 15. Ah, entendeu. Então, eu não fiz mesmo. Então, ó, eu vou começar pelo 15. O 15 falou assim, ó, um atleta treinando para uma maratona corre 15 quilômetros no primeiro dia e aumenta o seu percurso de 500 metros a cada dia. Então, ele sempre corre 500 metros a mais. Depois de 61 dias consecutivos de treinamento, o atleta percorrerá. Então, ó, primeira coisa, você precisa tentar identificar o A1, o A1 e a razão. Sempre que o exercício te dá o A1 e a razão, se ele te deu, é sempre mais fácil. Nesse caso, ele falou que no primeiro dia ele corre 15 quilômetros. Então, esse é o primeiro termo. Então, eu sei que o A1 é igual a 15 quilômetros. E depois ele fala que sempre ele aumenta 500 metros a cada dia. Isso é um indicativo de PA. Então, ele está sempre pegando o dia anterior e somando mais 500. Todo exercício que tiver essa ideia, que você pega o antecessor e soma 500 para ter o sucessor, isso é um exercício de PA. Então, isso que indica que é um exercício de PA. Então, esse termo que a gente soma sempre é a nossa razão. Então, nesse caso, a razão vale 0,5 quilômetros. Cuidado, as unidades têm que bater, hein? Não é porque é PA, você tá livre, leve e solto na unidade, é o caos da unidade. Não é assim, não. Aqui não é a várzea da eleição americana, não. Aqui é matemática. Tem que estar tudo certinho, hein? Ó,
Então, ó, depois de 61 dias consecutivos de treinamento, o atleta percorreu essa pergunta. Ele quer saber todos os termos, a soma de todos os termos, ou o termo número 61. Temos o A61 aí, Ariadne. Concorda com ela? Isso. A Ariadne percebeu, ó. Ele quer tudo. Depois de 61 dias consecutivos de treinamento, o atleta terá percorrido quantos quilômetros totalmente? Então, ó, depois de 61 dias consecutivos de treinamento, ele não perguntou assim, ó. No 71º dia, quantos quilômetros ele percorreu? Não. Ele falou depois de 61 dias de treinamento. Então, depois que ele treinou 61 dias seguidos, qual que é a quilometragem total dele? Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso, hein? Isso daí, ó, esse é o único perigo de PA e PG, tá? Se você conseguir sobreviver a isso, você tá fera. Isso. Ele quer saber o S61. Ó, mesmo que for a soma, o primeiro passo que você tem que dar é calcular o termo geral, tá? Tem muito como escapar disso, não. Então, AN é o A1 mais a razão vezes N menos 1. Se você for ganhando habilidade, você pode calcular todo mundo de uma vez. Então, ó, o A61 é igual ao A1, que vale 15, a razão, que vale meio, o N vale 61. Certo? Ó, o N vale 61. O A61 é o que eu vou descobrir. Então, o A61 é igual a 15 mais 30. Isso aqui é 45 quilômetros. Então, ó, no 71º dia, ele correu 45 quilômetros. Ele foi bonzinho, né? Porque se você faz a conta aqui, você viu que deu 45, aí você olha lá nas alternativas e fala, 45 não é? Né? E também, assim, vamos combinar, quem que vai correr 2.560 quilômetros num dia? O mais baixo aqui deu 1.420 quilômetros. 1.420 quilômetros. Você atravessa o... Acho que você vai do Arapoca ao Chuí, quase. Nunca se sabe. Você sabe. Tá certo. Não, não é possível, Neném, não. Não, não, não. Então, ó, agora vamos somar o SN, que é o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. O S61, o A1 vale quanto? 15. O AN, que é o A61, vale 45. E aqui vale 61 dividido por 2. Então, 15 mais 45 deu 60, deu 30. 61 vezes 30 vai dar 318 com 1830. Então, ó, espera, já era. We are the world, we are the children, but I heard the same. Alternativa aí. Nossa, alguém viu já o The Boys até o fim? Alguma dúvida nesse exercício? Tirando a Ariadne, que adora. A partir do momento que o João compra 37 melancias, eu não vejo de nada. Não, mas 37 melancias é mais complicado. É porque eu tô assistindo os primeiros episódios aí, não tô achando muito legal, não. Achei a primeira temporada foi bem melhor. Tô muito triste com isso.
Mas o último episódio é legal, Ariadne? É daquele jeito brisado. Então deve ser legal, então. Então, ó, vamos fazer o 14. O 14 é mais desafiador, tá? Fiz o mais simples e agora vamos para os big desafios. Ó, o que muda? Mudou o estilo, tá, da prova. Exercícios como o 14 é mais difícil cair no Enem. Não sei. Às vezes o Enem tem exercício parecido com isso. Mas esse exercício tipo 14 é mais cara da Unesp, tá? A Unesp tem mais essa cara de exercício, assim. O Enem tem mais a cara do exercício anterior, que ele fala, que ele te dá mais informações do cotidiano, mais esse tipo de coisa, tá? Assim, ó, muita atenção na leitura. Independente de se for Unesp, se for Enem, atenção na leitura é primordial. E você fala assim, mas como que é a FUVEST e a Unicamp? A Unicamp, nessa parte, geralmente, ela nunca cobra PA ou PG sozinho. Ou ela vai misturar as duas, ou ela vai cobrar PA e PG com mais um outro assunto. A FUVEST, às vezes, ela cobra questões bem matemáticas de PA e PG, tá? Então, assim, cada prova tem a sua característica. Porque eles são bem matemáticos, né? Tá nessa lista aqui? Eu acho. Eu tenho ele em alguma lista, mas não tá nessa, eu acho. Ele é difícil. Aí eu nem ponho. Ele tá na próxima. Das bolinhas? Qual das bolinhas? Tá nessa lista? Eu achei que você estava falando de outro. É do laboratório? O laboratório foi feito um estudo na evolução dos vidros. Tá. Não, eu não sei então qual que você está falando. Depois você me manda. Porque tem um da FUVEST, eu achei que era um que eram as equações, que ele também é mais complicadinho. E aí depois ele pede a distância. Tá. Esse não é difícil. É FUVEST mesmo. Esse daí ele não é difícil em termos da PA e PG, que ele vai somando os papéis e depois ele pede se é a distância do Rio a São Paulo, da Terra à Lua, é esse, né? Tá. Não, esse daí ele não é difícil o PA ou a PA em si, mas ele é difícil você ter noção daquele valor em termos de quilometragem. Isso é difícil dele. Esse que é o exigência dele. Mas é legal esse exercício. A gente vai fazer ele. Ó. Beleza. Olha o 14. O 14 fala assim, ó. A figura indica o padrão de uma sequência de grades feitas com vigas idênticas que estão dispostas em posição horizontal e vertical. Cada viga tem meio metro de comprimento. Ó, vamos parar a leitura aqui e vamos entender. Ó, a viga é o azul e o vermelho. Cada azul e vermelho tem meio metro de comprimento. E que ele está disposto na forma de grade. Ó. Isso daqui é uma grade. Cada grade tem 5 vigas. Ó. Tem 5 vigas aqui. Já fiz. Tá? Então, cada grade já tem 5 vigas. Então, essa é a primeira coisa. O padrão da sequência se mantém até a última grade, que é feita com um total de 135 metros lineares de viga. Ó, então, o que a gente sabe? A gente sabe que uma viga, qual que é o tamanho dela? Meio metro, né? Uma viga é igual a meio metro. E ele falou que a última grade, olha lá, ó, mantém a sequência até a última grade. A última grade foi feita com 136,5 metros lineares de viga. O comprimento do total de vigas necessários para fazer a sequência completa em metros é... Ó, o que está acontecendo? Você viu que ele te deu informação
de quantas vigas são utilizadas ao todo na última grade. Certo? Quantas vigas são utilizadas ao todo na última grade. A gente não sabe quantas grades tem. A gente só sabe que essa última grade, que é o nosso AN, tem 136,5 metros. Tá claro isso? Bem, eu já estou assumindo que é uma PA porque a gente está na lista de PA, mas para você ter certeza durante a prova, ó, o que está acontecendo? Para você sair daqui e vir para cá, você aumentou quantas vigas? 1, 2, 3, 4. Mais 4. Para você sair daqui e vir para cá, você tem A2, que vai até aqui, e aumentou 1, 2, 3, 4. Está somando sempre 4 para aumentar o número de vigas. Então, isso daqui é uma PA. Tá certo? Beleza. Vamos ver. Então, ó, que a gente sabe até aqui? O que a gente sabe até aqui? Que a última grade tem 136 metros lineares de viga e que sempre soma 4 vigas a mais. Cuidado em falar que a razão é 4. Por quê? Não tá batendo a unidade, porque a última grade tem 100... Vou sair daqui. Não quero você. Porque a última grade tem 136,5 metros e não é o número de vigas. A nossa razão tem que ser, então, 4 vezes meio. A nossa razão é 2 metros. A unidade bateu com a unidade. Sempre tem que bater com a unidade. Dá para fazer com o número de vigas? Dá para fazer com o número de vigas. Só que esse número aqui, você tinha que dividir por meio para saber quantas vigas tem. Tá claro isso? Já tinha errado, então. Mas calma. Mas ficou claro para vocês que essa unidade aqui, ó, é importantíssima? Tem que bater unidade com unidade? Tá? Então, beleza. Agora vamos à pergunta dele. A pergunta dele fala assim, ó, o comprimento de todas as vigas necessárias para fazer a sequência completa de grades. O que é isso que ele quer? Ele quer a soma, ele quer o último termo. Ele quer a soma. Por que ele quer a soma? Ó, o comprimento total de vigas necessárias para fazer a sequência completa de grades. Então ele quer saber quantas vigas, quanto que é o total do comprimento das vigas para fazer todas as sequências de grades. Certo? Então ele quer a soma. Então ele quer o SN. Essa é a pergunta dele. Bem, para descobrir o SN, eu já tenho, diferente do último exercício que a gente fez, eu já tenho informação sobre o AN. Só que eu preciso saber quantos termos eu estou somando. Então, a primeira coisa que você vai fazer, de novo, vai ser termo geral. Mas agora, não é para descobrir quem que é o último termo, agora é para descobrir quantos termos a gente está contando. Tá? Então, ó, o AN é igual a A1 mais a razão vezes N menos 1. O AN, 136,5. O A1 é a primeira... Ah, eu não coloquei o A1 aqui, né? Ó, o A1, quantas vigas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vigas. Então, o A1 é 5 vezes meio. O A1 tem 2,5 metros. Todo mundo em metros. Então, o A1, 2,5. Mais meio vezes N menos 1. Oh, mais meio nada, burro. Mais 2. Mais 2, porque a razão é 2. N menos 1. Então, ó, vou passar esse 2,5 para o outro lado. Então, vai ficar 2, N menos 1. 36,5 menos 2,5 é 134. 134
dividido por 2, isso aqui vai dar 74, né? 72, né? Não, 72 não. 67. 14, vai, 1, 12, isso. 67. O N foi para lá, 61 foi para o menos 1 foi para lá, 68. Então, ó, eu tenho 68 grades. Esse N é quantas grades eu estou fazendo. Bem, qual que é o nosso último passo? Nosso último passo é fazer a soma. Vamos mudar de folha. Posso mudar? Então, ó, vamos mudar, hein? Então, ó, o nosso segundo passo é fazer a soma. A soma é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. 68 termos. Esse aqui, o A1 é 2,5, o AN é 136,5 e o N é 68. 68 por 2. O 2 corta com 68, deu 34. Então, a soma, o S68, vai ser 2,5 deu 37, 139. 139 vezes 34. Fazendo a conta de cabeça aqui, 139 vezes 34 dá 4.726. Fazendo regra de 3. Nossa, você foi longe agora, hein? Oh, onde você vai fazer regra de 3? Alternativa assim. Nesse finalzinho aqui, mas você vai fazer regra de 3 de quem com quem? Não, esse é tenso. Esse é tenso. Isso não é fácil, não. Do 68. 68 está para o total, assim como 1 está para 2,5? Entendeu? Não tem como, né? Então, ó, matou. Esse é mais difícil. Assim, ó. Existe... Tem um procedimento diferente? Não. A história sempre é a mesma. Termo geral, soma. Sempre tem mais ou menos essa sequência. Agora, o que dificulta? O texto. Você tem que tomar cuidado. E o principal cuidado que você tem que tomar, todo mundo tem que estar na mesma unidade. Então, se você está usando a unidade jabuticaba, tem que ser todo mundo jabuticaba. Minha unidade é bolinhas. Você vai usar bolinhas. Todo mundo em bolinhas. Entendeu? Naquele 15. Voltei. Faço o triângulo. Já foi, já? Então, ó. Champion. O do triângulo que é o 3 ou do triângulo que é 1? O 3. Isso é legal. Ó, ele fala assim, ó, no exercício 3. Ele fala assim, ó, fractal do latim fractus, frações quebrado, o objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda a propriedade e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo
desse nome aí, Sierpinski. Uma das formas elementares da geometria fractal pode ser obtida por meio dos seguintes passos. Comece com um triângulo equilátero, construa um triângulo em cada um dos lados, tem a metade do tamanho do triângulo anterior e faça 3 cópias. Posicione essas 3 cópias de maneira que cada triângulo tenha os seus vértices em comum, com o vértice de cada um dos outros triângulos, formando conforme ilustrado na figura 2. Repete sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima. Então, ó, vou colocar a imagem aqui, vai dar uma ajudada. Então, é isso daqui. Então, ó, vamos com a imagem na tela, vai ficar mais fácil a gente explicar. Ó, começa com o triângulo equilátero, figura 1. Construa um triângulo em cada lado, em que cada lado tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Posicione essas 3 cópias de maneira que cada triângulo tenha os seus vértices comum com os vértices de cada um dos 2 triângulos, conforme ilustrado na figura 2. Essa é a figura 2. Tá? Então, ó, o que aconteceu? Esse triângulo aqui, esse lado desse triângulo aqui, tem a metade do triângulo grande. Mais ou menos esse é o resumo. E aí depois ele repete sucessivamente os passos de 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos. Então, ó, isso daqui ele pega esse triângulo em branco, ele faz o mesmo procedimento, obteve 3 novos triângulos, que está aqui. Tá? Beleza? Isso faz sentido? E agora, ele quer saber como que vai ser a figura 4. Tá? Ele só quer saber a figura 4. Ele não quer saber mais nada, assim. Ele só quer saber a figura 4. Vocês têm alguma ideia? Ó, o que vai acontecer? Você concorda que ele vai pegar esse triângulo aqui, por exemplo, esse triângulo aqui, vai dividir ele em 3 triângulos e vai colocar esses triângulos virados aqui, ó, de ponta cabeça. Ele vai fazer a mesma coisa em todos eles. Porque ele sempre faz isso nos novos. Então, o que ele vai obter é a figura C. Não, é a figura C. O A, Evelyn, é a próxima etapa. Porque, ó, ele tá aqui. Ele tá nessa. Então, ó, ele vai pegar esse triângulo menorzinho e vai dividir em 3. Aí ele vai colocar os 3 aqui, ó. Olha lá, ele fez isso. Então é assim. Pode falar, Sara. Não. Sabe por que não pode ser AD? Porque o que ele faz, ele recorta o fundo preto. Então ele recorta o fundo preto e deixa sempre o fundo branco. Isso, porque esse padrão sempre se repete. É uma PA. Você... Entendeu? Isso aqui não é nem bem uma PA. Isso aqui é mais um raciocínio de sequência. Raciocínio de sequência. Caía nos primórdios do Enem, tá?
pode ser que volte essas coisas. Exame psicotécnico, mas é mesmo. É mesmo. É mesmo. É bem parecido mesmo. Então, ó. Fechou. Vamos para o próximo aqui. O próximo vai ser o 4. No exercício 4, ele fala assim, ó. No laboratório foi feito um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Ao final de 1 minuto do início das observações, existe um elemento da população. Ao final de 2 minutos, existem 5 elementos, assim por diante. A sequência das figuras apresentadas às populações de vírus, representadas por círculos, e ao final de cada um dos 4 primeiros minutos. Então, ó, essa daqui é a população de vírus ao final dos primeiros minutos. Ó, nesse daqui, a gente tem 1. Nesse daqui, a gente tem 5. Nesse daqui, o que aconteceu? Ó, ele sempre tem esse formato ele sempre coloca 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Em volta da bolinha. Então, ó, nesse cara aqui, tem 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. E nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13. O que é isso aqui? O primeiro vale 1, single 5. Então, ó, isso aqui é uma PA. É uma PA. Eu sei que o primeiro termo vale 1. E a razão é 4. Porque eu estou sempre somando 4 para obter o próximo. Então, isso aqui é uma PA de razão 4. Fera? Lindo. Então, ó. Supondo que se mantenha constante o ritmo de desenvolvimento da população, o número de vírus no final de 1 hora é... Ó, você viu? Tem uma pegadinha aqui. Os exercícios, eles sempre têm uma estrutura parecida, mas assim, ele vai mudando aonde ele quer te pegar. Ó, cuidado. Essa unidade, o A1, tá a unidade de minutos. Isso daqui é no primeiro minuto. Isso daqui é no segundo minuto. Terceiro minuto. Isso aqui é no quarto minuto. Tá? Então, ele quer no final de 1 hora. Se é no final de 1 hora, ele quer o quê mesmo? Ele quer, supondo que se mantenha constante o ritmo da população, o número de vírus no final de 1 hora. Agora, ele quer saber o A60, porque é 1 hora, 60 são 60 minutos. Ele quer saber o A60 ou ele quer saber o S60? Aliás, me perguntou S60, me perguntou se S60. Ó, essa é uma confusão normal mesmo. População de vírus, população de uma forma geral, nunca vai ser S, vai ser sempre A. Tá? Por quê? Quando você aumenta a população, então, por exemplo, eu tinha 1 na população, agora a população passou a ser 5. O total da população é 5, não é 1 mais 5. A população não tem 6, esse é o total. Então, por exemplo, eu venho para cá, a minha população é 9, não é 15. Entendeu? Então, assim, população de vírus é que está aumentando os 4 a cada hora, mas os outros que tinham antes se mantêm. Porque, assim, ó, quando você soma, faz uma soma de termo geral, você está somando todos os termos.
Então, eu estou somando as mesmas pessoas, no caso, os mesmos vírus, de novo. Então, esse vírus central aqui, ó, se eu for fazer uma soma, eu vou somar ele 3 vezes. Tá? Então, sempre quando for vírus, ele está falando do crescimento de população de vírus, de bactérias, essas coisas. Então, ele está falando do A60. Show? Já fazem parte da população total. É isso aí. Então, ó. Fera. Então, o que a gente faz? O AN é igual a 1 mais a razão vezes N menos 1. O A60 é igual a 1, que vale 1. A razão vale 4. 60 menos 1. A60 é 1. Aí vai ficar 59 vezes 4. 59 vezes 4, de cabeça, dá 236. Estou achando que eu errei essa conta de cabeça aqui. Oi, Rita. Não acertou. O A60 é igual a 237. Beleza? Então, ó. Isso aqui é a alternativa C. C do quê? C de comunista. E é vermelho ainda. Ah, então, ó, beleza. Fera? E aí, o que vocês acham? Vocês estão on fire? Não on fire? Ó, vamos fazer mais um? Né? Vamos fazer mais um, que eu quero dar uma finalizada aqui, que eu tenho um texto um pouquinho mais complicado. Assim, ó, qual que é o segredo? Não tem segredo. PA e PG é sempre a mesma estrutura. O importante é sempre achar o A1 e a razão. Termo geral quase sempre você vai usar. Só se for 3 termos consecutivos, você não vai usar termo geral, né? Então, esse daí é uma saída. E soma. Tem que tomar cuidado se ele quer saber a soma ou se ele quer saber o último termo. Então, ó, vamos fazer mais um aqui. Deixa eu só conferir qual que é o que eu quero fazer. Se é o 16 ou se é o 17. Isso, eu quero fazer o 17. Ó, ele fala assim, ó, considerem que em uma determinada cidade foram vendidos 1000 livros nos 5 primeiros domingos da mencionada campanha publicitária. Então, ó, nos 5 primeiros domingos. A cada domingo foram vendidos 70 livros a mais do que no domingo anterior. Quantos livros foram vendidos no quarto domingo? Ó, eu quero que vocês me falem o que eu tenho de informação e o que ele quer saber. A razão, legal. A razão vale quanto? 70, beleza. Isso é uma informação. Isso. Muito bem. Ele tem a soma. O S5. O S5 que vale 1000. Porque olha só que ele falou, ó, considere que numa determinada cidade foram vendidos ao todo 1000 livros nos 5 primeiros domingos. Então, ó, no ao todo. Então ele vendeu o livro no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Somando tudo isso deu 1000 livros. Então isso daí é o S5. Legal?
E o que ele quer saber? E ele quer saber o A4. Ó, essa é uma estrutura nova para a gente. A gente não apareceu com uma estrutura dessa aqui ainda, né? Porque a gente não se deparou nessa estrutura. Ó, sempre quando você tem uma estrutura dessa, não se preocupe. Qual que tem que ser seu objetivo? Qual que tem que ser o primeiro passo seu? Verdade, mas tem algo antes disso. Pode perguntar. O que a gente precisa saber? O que a gente sempre precisa saber? Ó, pensa nos outros exercícios. O AN é o termo geral, Sara. Ó, AN é o A1 mais a razão N menos 1. Essa é a fórmula. Nesse caso, o AN significa a quantidade de livros que ele vendeu num determinado domingo. Tá? Então, esse é o AN. Olha lá, ó. Ariadne mandou na mosca. O A1. Todos os outros exercícios eu já tinha o A1. Se eu não tenho o A1 ou a razão, eu preciso encontrar primeiro o A1 e a razão. Todos os outros exemplos que eu fiz, eu já tinha o A1 e a razão. Nesse eu não tenho. Então, é o meu primeiro passo é encontrar o A1. Como que eu vou encontrar o A1? Com a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é essas duas. Então, é essas duas que eu vou usar. Então, ó, a soma SN é igual a 1 ao A1 aí na fórmula, mais AN vezes N dividido por 2. Eu sei que eu tenho o valor dos 5 primeiros termos. Então, A1 mais A5 vezes 5 sobre 2. O S vale 1000. O A1 eu quero encontrar. Aí você fala assim, ó, eu não tenho o A5. Mas você pode escrever o A5 em função do A1. Como que é o A5? O A5 é o A1 mais a razão vezes 4. Se você substituir aqui, ó, você vai ver que isso aqui é o A5. Vezes 5 dividido por 2. Então, ó, passo o 2 para lá. Eu vou passar o 5 dividindo e o 2 multiplicando, né? 1000 dividido por 5 vai dar 400 vezes 2, 800. Então, ó, ficou assim, ó. 2A1 mais 4 vezes 70 é igual a 800. Então, 2A1 vai ficar 800 menos 280. A1 é 300, 500, 520, né? A1 é 520 dividido por 2. 520 dividido por 2 é 260. Beleza? Tá claro isso? Então, ó, eu vou para o grande finale. Agora, o grande finale é achar o nosso segundo passo aqui, é encontrar o quarto termo, que é o A4. O A4 é A1 mais 3 vezes a razão. O A4 é 260, né? Mais 3 vezes 70. Confirmar aqui, é isso mesmo. Então, ficou 260 mais 210. Então, ele vendeu 470 livretos. Normal, tá? Não tem, né?
Também vi isso aí. 210 mais 260, só você errou alguma conta lá. O que deu 270? Aqui? No começo? Que ruim. Aonde? Aqui, que eu não fiz a conta passo a passo? Quanto que deu A1? Quanto que era para dar o A1? Aqui é 400, né? Eu multipliquei muito por 2, né? E aí aqui agora vai dar 120. Então A1 é 60. A1 é 60. Então se o A1 é 60, aqui mudou. Aí deu 270. Como a verdade tinha que ser. Tá certo. Tá. 270. Aqui eu acho que a alternativa está errada. Essa lista que tem alguns gabaritos errados. Viu? Então, ó, já muda aí. Aí é A mesmo. Deixa eu só. Legal o exercício, né? Só conferir mesmo se é isso. Se o gabarito está errado. É isso mesmo. O gabarito é A. Beleza? Então, ó, show de bola. Alternativa A do que? Amamos a democracia. E a matemática é mais. Sem matemática não tem democracia. Beleza? Então, ó, fechou. Então, até segunda-feira. Que loucura, né? É segunda-feira já. Esse tempo louco. Beleza? Então, adeus.